Voltamos a falar sobre o julgamento do impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. A previsão é de que a votação no Senado invada a madrugada de terça para quarta-feira, mas essa é uma previsão. É quando saberemos se a presidente será afastada ou não do cargo definitivamente. Aqui no estúdio, o meu convidado para discutir mais sobre esse assunto tão importante para a nossa política, para a nossa vida, é o advogado Rivelino Amaral. Bom dia, doutor. Bom dia, Andressa. Tudo Obrigado bem com pelo convite. Tudo. Obrigado, senhor, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado. Bom, é realmente um dia muito importante para a democracia do país. A gente está ouvindo, então, a ré nesse julgamento, que é a presidente afastada Dilma Rousseff, né? Nesse momento a gente entra na terceira e última fase desse processo, onde ela vai ser interrogada, né? Ela vai exercer o direito dela de efetivamente se defender. Ela vai ter oportunidade também de apresentar as suas justificativas às acusações que foram imputadas a ela. Então é um momento também único para ela se manifestar. Ela não teve nenhuma vez até agora no Senado, né? Na verdade, o rito do impeachment segue uma ordem, né? Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, o que já aconteceu, e por último o interrogatório. O interrogatório é o último ato justamente para que ela de fato exerça a ampla defesa, o contraditório. Quer dizer, para ela ouvir o que as pessoas disseram ou não disseram acerca das acusações e para que ela efetivamente se defenda. Então, esse é a última fase desse processo, que é o interrogatório dela, e depois a gente parte para a votação. Depois do interrogatório vão ser formuladas perguntas pelos senadores, que são então as pessoas que estão habilitadas a fazer essas perguntas. Salvo engano, já existem 47 inscritos para fazer essas perguntas. Como você bem ressaltou, ela não tem tempo definido para responder a essas perguntas, então ela pode se prolongar, ela pode inclusive trazer informações que não digam respeito à pergunta que foi feita, ou seja, para que ela exerça efetivamente a sua defesa. Para que não tenha dúvidas de que ela teve a chance de se defender. Exatamente. É o que a Constituição prevê, né? O presidente Lewandowski, que está presidindo essa sessão, está presidindo de maneira bastante tranquila e serena, né? Está conseguindo suportar os ânimos exaltados dos senadores a favor e contra, né? E, na verdade, depois desse interrogatório, então, as perguntas vão ser feitas e aí a gente chega na fase final. Na verdade, a TV Vitória, o programa Fala Amanhã, trouxe e acompanhou esse processo muito de perto, né? Nós tivemos 3 fases. Primeiro a fase do recebimento, depois a fase de instrução e agora a gente parte para a fase de julgamento. Então, na verdade, a gente deve ter essa votação no início da manhã da quarta-feira. Então, não deve ficar pela madrugada, como eu disse há pouco. Bom, isso também é uma previsão, né? Não, essa previsão, a sua previsão é a previsão correta. Quer dizer, eu acho também, é uma previsão que essa votação vai ocorrer no início da manhã da quarta-feira, né? Finalizando esse processo. E o final desse processo é o seguinte: os senadores votam sim ou não, quer dizer, pelo afastamento definitivo dela, né? Ou não. Se votarem não, ela reassume o cargo. Se a partir de quarta-feira já ela reassume? A partir imediatamente. Imediatamente. Como aconteceu quando o Michel Temer assumiu. E essa votação é tão somente sim ou não. Não vai ser aquele voto aberto como foi na Câmara, né? Como que vai ser essa votação? Esse voto é um voto eletrônico, eles vão ter a possibilidade de votar sim ou não, são botões. E é tudo ao mesmo tempo? Ou cada um vai sendo chamado um por vez? Tudo ao mesmo tempo e vai aparecer lá no telão, né? A votação e o resultado. E é importante esclarecer mais uma vez que são 81 senadores e nessa fase é preciso que exista a maioria absoluta, quer dizer, mais de 2/3 a mais de votação. Então, se são 81, é preciso que tenham 54 senadores votando pelo afastamento definitivo dela para que efetivamente ela seja afastada. Hoje, como você colocou, é um marco histórico para o nosso país, né? Desde a Constituição de 88, quer dizer, 28 anos atrás. Esse processo de impeachment ele vem graças a essa Constituição, a Constituição Cidadã, quer dizer, que traz a democracia, e é um dia determinante para o nosso país. Hoje a gente vai ter uma decisão histórica e única. Nunca aconteceu um processo de impeachment no nosso país. Ao contrário do que as pessoas acham no caso do ex-presidente Collor, ele renunciou à época dos fatos. Hoje está acontecendo um fato histórico e único e um divisor de águas para o nosso país, né? Na época, o Collor chegou a se defender no Senado?
o Collor chegou a se defender, mas ele renunciou, né? Então, quer dizer, nós não ultrapassamos essas fases, tanto é que houve muita discussão, né? No Senado, na Câmara, sobre como seria esse processo. Por quê? Porque, na verdade, é um processo único, a gente nunca viveu. Um processo novo, quer dizer, então, essa discussão embrionária lá atrás, no começo, demandou muito tempo, definiram, né? O STF que definiu, por isso que não há que se falar em golpe, na verdade, esse processo de impeachment está chancelado pelo STF. O STF que ditou as regras para que esse processo ocorresse, a ampla defesa e o contraditório foram respeitadas e, na verdade, a gente está chegando, então, num momento histórico para o nosso país, comparado às revoluções que já ocorreram, enfim, hoje é um dia determinante para o nosso país. Tá, e a Dilma, tudo indica que ela vai continuar se defendendo, dizendo que é um golpe, né? Na verdade, o que a gente tem lido aí é que ela vai tentar trazer aspectos pessoais, dizer que o que está acontecendo é um golpe. E a meu sentir, na verdade, isso não vai ser suficiente para modificar o entendimento de nenhum senador. Ou seja, os senadores fatalmente já vão para a sessão com o seu voto definido, ou seja, uma sustentação, uma defesa, um pronunciamento da ex-presidente não vai ser suficiente para modificação do entendimento de um senador da República, especialmente nesse momento, né? Na sua opinião, estão todos definidos? Todos definidos e só estão esperando o momento para efetivamente procederem à sua votação. Agora começam aquelas contagens de votos, né? Alguns dizem que tem 54, outros 53, outros 56 e assim por diante, né? Na verdade, claro, a gente está vivendo um momento de especulação de votos, como ocorreu na Câmara, isso é normal, né? Faz parte do processo democrático e do processo político, na verdade, também. Essa votação é uma votação política também, quer dizer, existem grupos, partidos, enfim, né, que têm interesses de toda a ordem nesse processo, mas penso que essas especulações vão cair por terra porque esses grupos já estão formados há bastante tempo, essas indicações de votações de sim ou não também já estão abertas há muito tempo, então fatalmente, a meu sentir, a gente vai ter o afastamento definitivo da presidente Dilma. Tá, e olha, ainda sobre política, será assinado hoje um termo de cooperação contra fraudes na gestão pública. Assunto para a Suelen Araújo, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Suelen. Bom dia, André. Isso mesmo, acontece daqui a pouquinho essa assinatura, por volta das 9 horas da manhã, aqui na sede do Ministério Público Estadual do Espírito Santo. Esse fórum, ele recebeu o nome de Foco Espírito Santo e vai contar com a participação de diversas instituições, entre elas o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal e também a Secretaria Estadual da Fazenda. O objetivo é agilizar a troca de informações entre as instituições e combater de forma preventiva a corrupção. Andressa. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Suelen Araújo, comentando ao vivo com a gente sobre esse fórum aí anticorrupção. Obrigada. Bom, a gente volta a falar aqui então sobre o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Bom, esses fóruns anticorrupção, inclusive, se espalharam por todo o país, a gente está vendo muito isso. As pessoas estão mais atentas a esses atos de corrupção? Sem sombra de dúvidas, e na verdade a imprensa tem um aspecto muito importante sobre essa questão. Nesse processo de impeachment, por exemplo, existiram vários atores, né? Quer dizer, o Roberto Jefferson lá atrás, aquele caso da corrupção do Correios, que foi onde efetivamente tudo surgiu, mas especialmente o povo, né? O povo foi para a rua para se manifestar e esse processo de impeachment, na verdade, é uma mistura de insatisfação da população com os crimes que a presidente afastada efetivamente cometeu. Na verdade, a discussão técnica é acerca dos crimes que ela cometeu e não há que se falar em justificativa de que os governos anteriores já faziam e praticavam dessa forma. Quer dizer, você não pode justificar uma conduta ilegal, criminosa, irregular com a prática de uma que a antecedeu, né? E se mistura então a esse aspecto técnico a insatisfação da população. As pessoas foram para a rua, as pessoas se manifestaram, as pessoas mostraram a sua insatisfação. E esses fóruns mostram efetivamente isso, a organização da sociedade. Quer dizer, a sociedade está insatisfeita, a sociedade já percebeu que ela tem muita força, que ela é capaz de muita coisa,
ela está se organizando cada vez mais, está se insurgindo e está mostrando essa insatisfação para o país todo, isso está muito claro, né? E aí as autoridades estão se organizando para dar um retorno para a população, exatamente, né? Ela está refletindo essa insatisfação e essa mobilização da sociedade. Isso é muito importante. Isso é efetivamente exercer a democracia, né? A gente vive sob um Estado democrático de direito, que é o que a Constituição fala, então as pessoas têm a possibilidade de se manifestar, de se organizarem e de mostrarem as suas insatisfações. Né? Tá certo. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai acompanhar, claro, todo esse processo, esse julgamento que começa daqui a pouquinho, às 9 da manhã. A qualquer momento, a gente tem mais informações aqui durante o Fala Amanhã e durante toda a programação da TV Vitória. Obrigada, viu? E seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado.